Olá, tudo bem? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça-o e deixe o seu like. Se quiser, deixe o seu comentário e nós responderemos o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento, ok? Nesta oportunidade, eu vou falar sobre depressão, que é chamado o mal deste século. A depressão e a relação que ela tem com a Bíblia Sagrada. Qual a relação, o que tem ou o que fala a Bíblia Sagrada? Bom, o judaísmo é uma religião, ele é um costume, é uma filosofia de vida. E o judaísmo ele não trata diretamente a depressão. No cristianismo, nós vemos algumas pessoas passando por depressão e às vezes, pessoas boas, com famílias, com recurso financeiro bem, uma vida regalada, uma vida boa, né? Vamos dizer assim. Mas qual a relação que a Bíblia fala? Qual a relação que a Bíblia tem com depressão? Veja bem, a depressão hoje, nos nossos dias, nós estamos gravando esse vídeo em 2019, já no início do mês de setembro. Então nós percebemos, e segundo a Ordem Mundial de Saúde, que é a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela diz que 20% da população mundial já está em depressão, passando por esse mal. E daqui a uns anos, esse número vai aumentar assustadoramente, porque é algo que está assolando as pessoas. A depressão, ela era tratada apenas, ou não era nem tratada, ela era vista como uma certa frescura das pessoas. Algo que as pessoas faziam e muita gente, muitos médicos, muitos profissionais diziam que era apenas um chilique. Mas os anos foram passando, esse número de pessoas foram aumentando, chegou hoje, nos nossos dias, 20% da população mundial já está vivendo este mal. Isto é algo tão assustador, porque quando aquelas pessoas que se deparam com a Bíblia, nós que lemos a Bíblia, que temos uma fé ativa, uma fé na Escritura Sagrada, muitas pessoas julgam que um cristão, uma pessoa que lê a Bíblia, ou um judeu, um religioso, não pode ficar depressivo. Mas esta não é a verdade, porque a depressão ela tem três caminhos. Ela tem aquilo que nós herdamos dos nossos pais, nós temos o convívio, o meio que nós vivemos, e nós temos as situações do dia a dia, pessoal, ou situação que uma pessoa vai vivendo e vai passando, e essa situação ela vai sendo agravada com uma diversidade de acontecimentos na vida. Por exemplo, existem perdas, existem a baixa autoestima, existem situações da vida, fadiga, cansaço, sensação ou sentimento de vazio, sonolência, fadiga, que eu já falei, a diminuição da libido, apatia, irritabilidade, isso são sintomas da depressão. E a Bíblia trata isso, a Bíblia fala disso. Nós não podemos fechar os olhos porque lemos a Bíblia ou porque temos uma religião ou frequentamos uma igreja, uma congregação. Não, pelo contrário. Nós temos que abrir os olhos e ver que o mundo está deprimido, o mundo está passando por situações depressivas. Por exemplo, essa Organização Mundial da Saúde, ela diz que existem 500 milhões de pessoas no mundo inteiro que sofrem de depressão, que estão vivendo esse processo depressivo. Parece assustador, parece que muitas pessoas é exagerado, né, esse número aí, mas não é um número real, um número verdadeiro. E você percebe o seguinte, quando você vai fazer pesquisas sobre esse assunto e você vai buscar informação, são 500 milhões de pessoas. Dessas 500 milhões, 334 milhões são mulheres. 15% dessas mulheres
estão passando por um processo depressivo pós-parto. Imagine você que a cada 4 pessoas, uma terá depressão nos próximos 3 a 5 anos. Você imagina que isso vai ser tão grave porque 1/4 da população mundial estará em depressão. E no Brasil, 5% já é constatado hoje, 5% a 7% das crianças brasileiras já estão deprimidas. Então, o aumento de ingestão de alimentos, a diminuição do apetite alimentar, pensamentos negativos e, sendo até mais graves, os pensamentos de suicídio. Trazendo isso para a Bíblia, trazendo isso para o conhecimento bíblico, nós percebemos que um profeta de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que servia a Deus de maneira extraordinária, ela orou a Deus uma certa vez, dizendo que não queria o dia, ele amaldiçoava o dia que ele nasceu. Você percebe que quando você lê a Bíblia, Jó fala que a Bíblia diz que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jeremias diz que ele não gostaria de ter nascido. Jeremias entrou num processo depressivo tão forte porque ele confiava nos sentimentos dele. Os sentimentos eles são enganosos. Os sentimentos humanos, eles fazem com que as pessoas entrem por esse processo de uma maneira muito simples. Então você percebe que o sentimento humano, ele é um sentimento que vai fazer com que a pessoa passe a confiar apenas nela e esquece de confiar em Deus. E a depressão é exatamente isso, é uma tristeza que a pessoa não tem controle. A pessoa não consegue controlar essa tristeza é prolongada. Você percebe que ao ler a Bíblia em 1 Reis capítulo 19, o profeta Elias, que é chamado grande profeta do Antigo Testamento, ele é um profeta que ele entra em tristeza, ele entra num processo deprimido, ele entra num processo de depressão. Então Elias, aquele grande profeta, fica deprimido. Alguém disse que não pode ficar deprimido. A Bíblia fala que Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, Ana, ela diz assim, a minha alma, eu tenho amargura de alma, eu estou com tanta tristeza que eu tenho amargura de alma. O profeta Jeremias fala no capítulo 20, ele fala que ele não desejava, ele não queria nem ter nascido. Agora, existe um processo para entrar em depressão, assim como existe um processo para sair da depressão. Então, a primeira coisa que você deve fazer, ou se você conhece alguém que está passando por esse momento, você deve ajudá-lo. Você, como um bom servo de Deus, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que tem os princípios da Escritura Sagrada. Se não fosse assim, você não estaria assistindo este vídeo. Então, esse vídeo é para você, para sua casa, para sua família. Primeira coisa, você deve confiar em Deus. Porque a tristeza, você deve lembrar que em Mateus capítulo 11, verso 28, a tristeza vai passar. O tempo da tristeza, ela não é o tempo da vida de uma pessoa. Pelo contrário, se você confia em Deus, você sabe que a tristeza tem um tempo, tem um período, e que ela vai cessar, que ela vai terminar. Segunda coisa, procure ajuda profissional. Procure o seu líder espiritual. Se você não tem um líder espiritual, procure alguém que possa te ajudar, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que já viveu muito, já passou por tantas situações, ou mesmo um líder espiritual ou um profissional desta área. Uma outra coisa que você pode fazer é não se isole. Procure seus amigos, procure as pessoas que você ama, procure aquelas pessoas que você sabe que te amam. Essas pessoas podem te ajudar. Segundo Provérbios capítulo 17, o livro da sabedoria, verso 17, lá está escrito assim, que o seu amigo, na hora da angústia, ele é apenas amigo, mas na hora da angústia, ele se faz o seu irmão. Você descobre os seus verdadeiros amigos quando você está passando por situações difíceis, situações de tristeza, situações deprimíveis, situações essas que vão contra
aquilo que agrada, que alegra o coração. Ou seja, nos momentos de tribulação da vida, são esses momentos que você vai receber o afago, o amor, o carinho, o afago, o amor, o carinho dessas pessoas que te amam. Então procure um amigo, procure pessoas que você sabe que te amam. Não se isole. Outra providência, outra coisa que você deve fazer é se ocupe. Procure fazer alguma coisa em prol de outras pessoas. Procure uma ONG, procure fazer um trabalho social, procure fazer um trabalho para as pessoas que precisam. Às vezes a gente acha, e no nosso achômetro, nós pensamos que nós estamos passando por uma situação tão difícil que o nosso problema é o pior do mundo. E na verdade ele não é. Ele não é o pior do mundo. Tem pessoas que estão vivendo situações piores do que a sua. Vá num asilo, vá numa creche, vai visitar pessoas, faça um trabalho de dar um abraço em alguém, de dizer que ela é importante. Não precisa ser muita coisa, não precisa de levar dinheiro. Leve o seu carinho, o seu sorriso, o seu abraço, se ocupe com obra social. Isso faz bem para a saúde, faz bem para o ser humano. Uma outra coisa que deve ser considerada é que você ore a Deus. Com Deus, preste atenção no que eu vou lhe dizer, é o principal. Deus não vai te julgar, Deus não vai te condenar. Com Deus você pode falar e ser honesto, ser sincero, falar o que está dentro de você. Às vezes com seu marido você não tem essa liberdade, com a sua esposa, com a sua mãe. Às vezes até mesmo com seu amigo. Se você falar o que você está pensando, ou se você falar o que você está vivendo, a pessoa vai te condenar, a pessoa vai te julgar, vai dizer que isso está errado, isso está certo. Você nesse momento não precisa disso. Você precisa de tirar esse mal que está dentro do seu coração, dentro da sua alma. Então fale com Deus, fale, seja honesto, seja sincero, procure um lugar, se isole. Vá para um lugar que você está sozinho e fale, chore e fale a verdade. Isso vai fazer bem para você demais. Isso vai lhe ajudar. Uma outra coisa que eu indico, que eu recomendo, é que você possa ler pelo menos um salmo por dia. O salmo, ele alegra o coração, ele alegra a alma, ele traz a pureza de espírito, ele traz a shalom de Deus, a presença de Deus. O salmo, ele traz essa paz, essa alegria, essa bênção de Deus. Ele entroniza as palavras de Deus num coração aflito. Olha que coisa maravilhosa. Você deve fazer isso. Lê pelo menos um salmo por dia e isso vai fazer com que você se sinta melhor. Uma outra coisa que você deve fazer é procurar fazer exercício físico, uma caminhada, uma ginástica, fazer uma corrida, andar de bicicleta, fazer alguma coisa para você não deixar seu corpo inerte, não deixar seu corpo parado, e isso vai produzir um hormônio de alegria dentro de você. Isso faz parte da vida, isso é muito bom, isso ajuda a autoestima. Uma outra coisa que você deve fazer é procurar mudar os seus pensamentos. Coloque pensamentos de paz, de alegria, coloque pensamentos de Deus dentro de você. Eu lembro ainda que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, ele diz assim: consolai uns aos outros, consolai as almas deprimidas, as pessoas que estão passando por situações difíceis. No original da Bíblia Sagrada, isso quer dizer aquelas pessoas que estão sendo vencidas temporariamente por situações de tristeza. Você possa ser um instrumento de Deus para ajudar essas pessoas, para ajudar essas pessoas que estão vivendo e passando por isso. Claro que você conhece alguém que esteja passando por isso, vivendo esse momento. Então fica aqui a minha dica, e lembrando que a depressão ela existe, ela é real, a Bíblia cita, a Bíblia fala dela, mas que você possa encontrar ajuda. Existe também um centro de valorização da vida, que é o número 188, que vale a pena você procurar também, se você conhece alguém, se você puder indicar. E se não, seja um instrumento, você, um instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Olha, Deus te abençoe, que o Senhor te ajude,
que você seja o máximo honesto, sincero com Deus. Se inscreva no nosso canal, nós vamos estar dando dicas de situações, de uma vida melhor, de um processo melhor. Nós não falamos apenas do que está escrito na Bíblia, falamos de saúde, seja ela física, espiritual, mental, emocional, seja ela espiritual, que é a principal. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Volto a falar, se inscreva no nosso canal, põe a sua digital aí no nosso sininho aí, dá um joinha pra gente aí, tá bom? E que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Vou estar torcendo por você. E quero receber o seu comentário, dizendo, olha, essa palavra veio de encontro com o que eu estou vivendo, com o que eu estou passando, a minha família, eu conheço alguém assim, e eu estou me tornando um instrumento de Deus a cada dia. Deus te abençoe, fique em paz e shalom, lehi traot. Tchau, tchau.